precisava vencer. E venceu muitíssimo bem. Vitória difícil, uma equipe sempre difícil de ser batida aqui, a equipe do Bragantino, tanto que o Flamengo não vencia lá há todo esse tempo, né? Conseguiu esse triunfo importante diante da equipe do Red Bull Bragantino. Grande participação do Vinha, como jogou bem, impressionante, né? Não só pela técnica, mas... Excelente resultado do Flamengo, que não tenha muito papinho de não jogou bem, o Flamengo tá devendo em atuação. Ganhou, fora de casa, de time que tá no topo da tabela, é isso que interessa. Hoje o Filipe Luís gabaritou em termos de substituição. E do jogo como um todo. Na hora que ele mete o Wallace e o Vinha, aí ele dá o gás que o Flamengo precisava. Sem as entradas do Wallace e do Vinha, talvez esse jogo tivesse acabado 1-1. O Luiz Araújo jogou muito mal hoje. Tempo só a direita e o Wesley errando muito. E o Felipe já falou que tem uma questão de cabeça, ele pode estar saindo, não está tão concentrado, o erro pode ter a ver com isso. O Wesley erra muito no primeiro tempo. Segundo tempo, o jogo muda de eixo. Passa a vir muito com Vinha por ali. E quando chega para o Wesley na boa, sem forçar tanto, ele chega para finalizar e não para cruzar, muito bem, faz o gol. Então, com jogadores mais... A pergunta que eu faço a você: como é que o Flamengo conseguiu levar um gol com 8 segundos de jogo? Inacreditável. Porém, durante o jogo, o Flamengo voltou à partida, né? Foi melhor no segundo tempo inteiro aí, né? Tirando esses 8 segundos. Foi melhor e conseguiu reagir, conseguiu empatar, né? Numa bela cobrança de falta do Arrascaeta e cabeçada do Léo Pereira. E no segundo tempo aí, né? Após a entrada de Vinha e o Alician, o time do Flamengo melhorou e muito. O Vinha tem que ser titular nessa lateral esquerda. Obviamente o Vinha vem sendo preservado pelo Filipe Luís, mas hoje demonstrou que o Varela só quebra galho na lateral esquerda e o Vinha é titular para ontem, né? Sabemos sobre a lesão dele, mas com calma o Vinha... eu corro o risco de dizer que o Vinha pode tranquilamente barrar Alexandre e Ayrton Lucas, né? E uma vitória gigantesca aí, né, do Flamengo aí, né? Cola no líder Cruzeiro com apenas 1 ponto de diferença com um jogo a menos. E no seu possivelmente último jogo de Wesley com a camisa do Flamengo, faz o gol da vitória do Flamengo e ele praticamente se despede do Mengão aí, né? Então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário aí. E é nóis, nação. Vambora, se inscreve no canal também. Red Bull Bragantino 1, Flamengo 2, jogo encerrado há pouco na cidade de Bragança Paulista. O Flamengo não vencia lá desde 1996, portanto aí 29 anos aproximadamente, voltou a vencer. Uma vitória importante, marcante pela maneira como foi conquistada. O time cresceu muito no segundo tempo, depois de tomar um susto, né? Levando um gol numa jogada muito bem tramada do time do interior paulista, uma jogada ensaiada muito bem tramada, e conseguiu aí uma virada importante que coloca o Flamengo a 1 ponto do líder Cruzeiro, mas com um jogo a menos, né? E evita que o Palmeiras ficasse em pontos perdidos à frente do Flamengo, né? Ou seja, o Flamengo precisava vencer e venceu muitíssimo bem. Vitória difícil, uma equipe sempre difícil de ser batida aqui, a equipe do Bragantino, tanto que o Flamengo não vencia lá há todo esse tempo, né? Conseguiu esse triunfo importante diante da equipe do Red Bull Bragantino. Grande participação do Vinha, como jogou bem, impressionante, né? Não só pela técnica, mas a força, né? Na jogada do gol e em outras jogadas que fez, arrancando pela esquerda, levando o time ao ataque, realmente impressionante. Impressionante. O Filipe Luís falou no jogo passado, porque dos cuidados com ele e tudo mais, mas é um tremendo reforço, porque é um ótimo jogador, né? E ficou muito tempo machucado, teve uma lesão mais grave do que a do Pedro. E excelente essa vitória para o Flamengo. E o Bragantino, que tinha perdido no jogo anterior para o Vitória, fora de casa, acaba sendo derrotado mais uma vez, agora em casa, atuando diante da equipe do Flamengo, né? Flamengo que hoje teve um anúncio do Saúl Ñíguez, o espanhol ex-Atlético de Madrid, uma boa contratação, não é uma contratação daquelas que vai mudar o patamar do time e tal, não chega tanto, acho que é um jogador que vai ajudar bastante. E teve também hoje a demissão do médico do José Luiz Runco, que era o chefe lá, o diretor médico, né, o chefe do departamento médico do Flamengo, e que acabou sendo demitido depois desse imbróglio com a história do diálogo lá de WhatsApp, a resposta que ele deu para uma pessoa naquela conversa no WhatsApp, colocando em dúvida, né,
a continuidade da carreira em nível de competição, digamos assim, do Uruguai de la Cruz. E, com isso, acabou sendo demitido o médico José Luiz Runco, que trabalhou por 34 anos no Flamengo, saiu 10 anos, quase 10 anos antes, em agosto de 2015, e voltou no começo de 2025, acabou sendo agora demitido por conta dessa situação ocorrida nos últimos dias, né? Muito desagradável a situação, né? Exposição do De La Cruz, negócio realmente lamentável, né? Então, Felipe demorou a tirar o Pedro. Cara, eu achei que o Pedro melhorou no final do jogo. Quando ele saiu mais da área, participou mais do jogo, correu. Ele está se empenhando. E o Arrascaeta se empenhando muito, hein? Teve um momento que ele veio cobrir o Vinha. No final do jogo, voltou lá atrás. Legal isso aí, legal. São sinais positivos dos jogadores entendendo o que o técnico quer. E nisso aí, vocês que me acompanham sabem, eu sou totalmente a favor desse modelo de jogo do Felipe. Acho que é por aí. Lógico que você tem que ter diferentes formas de jogar, mas acho que é um caminho muito importante. O oficial falando, precisou tomar um gol para jogar. Não estava jogando mal no primeiro tempo, não. O time foi um pouco não, bem mais incisivo depois de tomar o gol, mas legal, poder de reação, né? O Felipe Alves desejando tudo de bom para o Wesley, que seja feliz. Não está ainda confirmado oficialmente que vai sair do Flamengo, né? Vamos aguardar aí a confirmação, mas isso aí é uma questão de tempo, né? Hoje até eu conversei com uma fonte do clube que falou, olha, a gente vai negociar e tal, a Roma espera. Eu estou entendendo da seguinte maneira, que a Roma não está botando a faca no peito do Flamengo. A informação que me passaram é que a Roma ela quer resolver logo, mas não tem esse prazo, tem que ser amanhã, foi o que me falaram. E essa calma do Flamengo aí para buscar alguém no mercado sinaliza isso, pelo menos em tese é o que parece. Wesley Moreira de Melo Souza, você foi um dos poucos que pediu paciência com Wesley. É verdade, por pouco ele não foi queimado, deu a volta por cima e vai fazer falta. Sem dúvida. Inclusive, houve um momento, Wesley, que eu falava do seu xará, eu dizia que ele tinha que sair do time para ser preservado, porque está muito difícil a campanha contra ele, muita gente batendo, criticando, sem paciência, ele é muito novinho, e ele conseguiu dar a volta por cima, porque teve momentos difíceis. Amigos, que vitória gigantesca do Flamengo. Hoje eu vou tomar até o meu skin aqui, olha, que abriu. Importantíssima para o Flamengo a essa altura do campeonato e a essa altura da situação do clube, que vem vivendo de crises atrás de crises, de vazamentos do Boto, agora vazamento do José Luiz Runco, que foi demitido, é importante que se ressalte logo isso, crise do Pedro com o Felipe Luiz. Cara, essa vitória de hoje é para que todo mundo que ficou fume o cachimbo da paz. O Flamengo venceu e venceu com autoridade. Venceu jogando bem. No meu modo de ver, já tinha sido melhor no primeiro tempo. É verdade que por pouco não saiu perdendo por 1-0, não fosse uma defesa monstruosa do Rossi. Gente, vocês que não gostam muito do Rossi, olha, eu vou dizer uma coisa. Faz tempo que eu não vejo uma defesa tão espetacular como a do Rossi. Na câmara por trás, você vê que a bola ia entrar na gaveta, lá na onde a coruja, ia acordar a coruja, como a gente gosta de dizer. E aí o Rossi, que parece um pouco atrasado, voa, consegue chegar e com a pontinha dos dedos bota para a córner. Que defesa espetacular. Apesar disso, tomou um gol no segundo tempo, com segundos, e sem tocar na bola. Bela jogada ensaiada do Red Bull Bragantino, sim. É importante se dar também os méritos. Mas o Flamengo não pode entrar no segundo tempo, como entrou meio dormindo. Não pode. Entrou. Mas aí é o que eu digo, por que eu acho a vitória de hoje gigantesca? Porque o Flamengo, que, repito, para mim já tinha sido melhor no primeiro tempo, não se apavorou. Gente, jogar lá na casa do Bragantino, ainda que não seja no estádio, na Bia Vichedi, que vai entrar em reformas, jogou em Barueri, né? É complicadíssimo sempre você enfrentar o Bragantino. Para o Flamengo, então, é uma coisa inacreditável.
com essa jogada, esse Red Bull Bragantino em casa eu nem não sei nem quantos anos o Flamengo não ganhava mais lá. E olha, com o time de 2019, com o time de 2022, com o time de 2020, que também foi campeão brasileiro, não ganhava lá. Não havia jeito de ganhar lá. Hoje, na transmissão, o Luiz Roberto disse, eu confesso que eu não sei os números exatos, que a última vitória do Flamengo lá, contra o Red Bull Bragantino, na casa do Red Bull Bragantino, tinha sido com o gol do Bebeto. Imagina o Bebeto, que fez dupla com o Romário na Copa de 94. Muito tempo. Então, você diz assim, mas isso aí não faz diferença. Faz. Quando você vai jogar contra um adversário que você sabe que historicamente é um osso, é um problemaço para você, que outros times até mais fortes do que o que você está já jogaram lá e não conseguiram vencer, no máximo conseguiu um empate, perderam várias vezes. Isso tem um peso. Isso faz o jogador entrar mais tenso. E o Flamengo não se deixou. O início do Bragantino foi muito bom. Eu comecei a ficar com medo, guardadas as devidas proporções, claro, não estou nem de longe querendo comparar o Bragantino ao Bayern, mas guardadas as devidas proporções, a situação inicial lembrava muito o jogo com o Bayern. O Flamengo não conseguindo sair, o Bragantino apertando muito. Isso durou mais ou menos uns 10 minutos. Uns 10 minutos que o Bragantino me deu a sensação de, de novo, vamos perder lá de novo. Mas a partir desses 10, no máximo 15 minutos, o Flamengo encaixou. O Flamengo encaixou e começou a tomar conta da partida e a não levar mais susto. Foi levar susto na falta, cobrada magistralmente pelo John, que o Rossi fez uma defesa daquelas para você botar em quadro, né? Aquela é uma foto que eu gostaria de ter, a foto do momento exato por trás do gol em que o Rossi consegue desviar aquela bola. Então, insisto, o Flamengo não se entregou e depois tomou um gol. Gente, se tomar um gol na saída de bola sem tocar nela, acho que foram 8 segundos, 10 segundos, sei lá. O Flamengo não tocou na bola. O Flamengo começou o segundo tempo e o Flamengo teve que buscar a bola no fundo da rede para recomeçar a partida. Tudo coisa que mexe muito com o emocional. Mas o Flamengo hoje foi frio. O Flamengo hoje manteve o seu plano de jogo. O Flamengo foi novamente ganhando espaço, ganhando situações para se aproximar do gol. Claro, continua com muita dificuldade de transformar em gol essa superioridade. Mas, finalmente, numa falta cobrada magistralmente pelo Arrascaeta. Achei que o Arrascaeta jogou muito bem hoje, hein, gente? Achei que o Arrascaeta jogou muito, voltou e jogou os 90 minutos bem. Mas nessa falta magistralmente batida pelo Arrascaeta, o Léo Pereira foi lá e de cabeça empatou. Eu até pensei de pôr empate lá em Bragança Paulista, capaz do Flamengo se conformar com esse resultado. Que não era nem tão desastroso, porque o Cruzeiro tinha empatado também com o Corinthians. Então se manteria aquela distância de 3 pontos, que poderia ser, tirada quando o Flamengo fizer o jogo com o Sport. Se tivesse a mesma situação, o Flamengo ganha, o Flamengo empata com o Cruzeiro em número de pontos, e pelo menos até agora está a vantagem no saldo de gols. Mas não, o Flamengo foi buscar a vitória. A partir de um determinado momento, o Bragantino já nem atacava mais o Flamengo. A bola voltava e parava na zaga do Flamengo, já no meio-campo, e toma de ataque. Ainda pouca conclusão. Acho que o Arrasca, que jogou muito bem, errou, inclusive, numa jogada que ele entra driblando. Ele tem condição de chutar, sim, mas ele tem o Pedro completamente livre do lado direito dele. Ali, aquela jogada era para tocar para o Pedro. Ele prefere chutar. Claro, ele é um artilheiro. Não vou condená-lo por isso, mas acho que ali o passe talvez tivesse saído o gol do Flamengo mais cedo, o segundo gol. Mas aí vem as mexidas do Felipe Luiz, que foram excelentes hoje. Hoje o Felipe Luiz gabaritou em termos de substituição. E do jogo como um todo. Na hora que ele mete o Wallace e o Vinha, aí ele dá o gás que o Flamengo precisava. Sem as entradas do Wallace e do Vinha, talvez esse jogo tivesse acabado 1-1. O Luiz Araújo jogou muito mal hoje. Marcou, se matou, como sempre. É um jogador de uma entrega impressionante. Mas em termos ofensivos não conseguiu
grandes coisas. O Wesley cruzava todas erradas, como sempre. Olha só a ironia, ele vai acabar fazendo o gol da vitória. E o gol que me parece ter sido de adeus dele, já que as notícias de hoje dão como certa a contratação do Emerson Royal. Se o Flamengo contratar o Royal, ele libera o Wesley imediatamente. Principalmente porque hoje nós vimos um Vinha espetacular. A jogada do segundo gol começa com uma arrancada linda dele. E ele fez várias outras jogadas boas. Gente, o Vinha hoje me encheu os olhos. A sensação que eu tenho é que assim que o Vinha tiver condição para jogar 90 minutos, ele vai botar o Ayrton Lucas e o Alexandre, os dois no banco. Que jogador é o Vinha, cara? O que interessava para o Flamengo hoje era vencer o confronto direto contra o Red Bull Bragantino. Flamengo era o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Red Bull terceiro colocado. Flamengo jogando fora de casa. Não costuma ter bons resultados fora de casa contra o Red Bull Bragantino. E uma virada, perdendo por 1-0, virar para 2-1, é isso que interessa no jogo de hoje. Algumas pessoas vão dizer, mas não foi uma atuação maravilhosa do Flamengo. Não, não foi. Mas o que importa hoje é vencer esse confronto direto e é saber que o Flamengo tem 1 ponto a menos que o Cruzeiro, que é o líder do campeonato, e tem um jogo a menos. Então, excelente resultado do Flamengo, foi um Flamengo competitivo e que fez uma coisa que não está acostumando fazer, tá? Nos últimos jogos, aproveitar as chances que tem. Um Flamengo eficiente e, na boa, tá ali pertinho da liderança, tá ali a 1 ponto do Cruzeiro, que é o líder e que tem um jogo a mais que o Flamengo. Então, excelente resultado, lembrando, hein? Red Bull Bragantino é muito forte dentro de casa. Então, excelente resultado do Flamengo, que não tenha muito papinho de, não jogou bem, o Flamengo tá devendo em atuação. Ganhou, fora de casa, de time que tá no topo da tabela, é isso que interessa. Segundo tempo você tem Vinha, você tem o Alacian, você tem fôlego, você tem um jogo que gira também pela esquerda, no primeiro tempo era só direita e o Wesley errando muito. E o Felipe já falou que tem uma questão de cabeça, ele pode estar saindo, não está tão concentrado, o erro pode ter a ver com isso. O Wesley erra muito no primeiro tempo. Segundo tempo, o jogo muda de eixo. Passa a vir muito com Vinha por ali. E quando chega para o Wesley na boa, sem forçar tanto, ele chega para finalizar e não para cruzar, muito bem, faz o gol. Então, com jogadores mais descansados e de muita técnica, acho que a gente tem que falar sobre o Vinha, muito daqui para frente, que volta importante como joga a bola, porque ele entra para dar uma coisa que o Felipe não tinha, que era atacar ali, profundidade, até o final o Varela não faz isso pela esquerda, o Vinha faz. E entra para criar por dentro também, que é como sai o gol. E o Alacian, então, essa vitalidade, pernas menos cansadas, porque bom de bola, o Arrascaeta o Bruno também o Pedro, quando está no ápice, também é. E aí eu vi esses jogadores com mais vitalidade. O Flamengo menos cansado, jogando mais bola. Agora, a ideia, para mim, estava ali desde o primeiro tempo. Eu gostei. A ideia era ter o Bruno por trás ali, muito jogo pela direita, faltou pela esquerda, coloca o Vinha. Então, as ideias do Felipe estavam presentes. Para mim, não foi só uma questão de não ter a pressão. O Flamengo com bola também, para mim, teve abaixo no primeiro tempo, corrige no segundo e baita de uma vitória. Tá batendo posição, concorrente direto fora de casa contra o Red Bull. E um adversário que geralmente é uma pedra no sapato do Flamengo, é um negócio impressionante. Toda vez o Bragantino sempre causa problema para o Flamengo conseguiu vencer. Você estava discordando do Birner, é isso? Ou temos um problema com a Arrascaeta, Pedro, né, principalmente, e o Bruno Henrique na função, né, que não é a ideal. É um problema? É melhor trocar isso por energia? Como disse o Pedro aqui? Depende muito do jogo. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Depende do jogo, também acho. E hoje, e não é nenhuma discordância, mas que eu vejo muito como o Pedro, que a intensidade do Flamengo hoje, que deixou a desejar, foi no momento ofensivo com a bola. Faltou muitas vezes ser mais agudo, faltou dar continuidade em algumas jogadas. O posicionamento do Bruno Henrique foi interessante, mas hoje estava numa noite tecnicamente abaixo. Ele voando, aquele posicionamento ali, ele ia pegar umas 3 bolas nas costas da zaga. Parece que ele não estava indo. E não significa... Mas ele não está voando assim. Eu acho que não dá nem mais para cobrar aquele Bruno Henrique que a gente via voando lá. E agora tem mais a ver com sequência. Não, mas o Bruno, até depois do Mundial, chegou depois daquele jogo contra o Chelsea. O jogo contra o Chelsea que ele foi muito bem, mas eu acho que não dá para cobrar um Bruno voando todo o jogo. Ele pode fazer melhor do que isso. Passou, né? Então, 6 anos de 2019 para cá. Mas uma noite tecnicamente abaixo não invalida a opção do Felipe Luiz. Não significa que ele não possa tentar de novo essa formação.
E no segundo tempo, a coisa andou melhor, porque o Flamengo consegue ser mais agudo, consegue ser mais vertical. É claro que as mexidas do Filipe Luís têm a ver com isso. O Wallace Ian é um jogador que entra e automaticamente já deixa o Flamengo mais encorpado. O Vinha, como o Pedro falou, uma surpresa muito positiva, porque entrou voando, fisicamente atropelando pelo lado O esquerdo. cara que pediu para jogar no amistoso sub-20 para ganhar, acho que isso também é interessante. Importante lembrar isso. E eu entendo também do lado do Filipe Luís, pô, vamos com calma, eu já tô para perder o Wesley, eu já perdi o Danilo, que eventualmente poderia fazer uma lateral, então vamos segurar esse cara, sabemos que fisicamente ele pode muito, mas daqui para frente eu imagino o Vinha ganhando cada vez mais minutos e eventualmente com a saída do Wesley, Varela voltando para o lado direito, o Vinha já pede passagem como titular, até pela escassez de opções. Hoje, de novo, Flamengo com 8 desfalques, não dá para tirar isso da conta, né? Até desse primeiro tempo mais engessado com a bola, mas eu enxergo o lado positivo de uma equipe que soube reagir no segundo tempo, conquistar uma vitória importante e, novamente, de uma maneira em que o treinador participa ativamente da vitória. O Flamengo conquista mais 3 pontos com o Filipe Luís sendo protagonista, mesmo depois do desgaste desse episódio com o Pedro. É bom lembrar aí que não tem Pulgar, né? É bom lembrar que não tem Danilo, que não tem Alexandro. Tem De La Cruz. Que não tem De La Cruz, não se sabe até quando. Ainda não se sabe qual Saúl que chega. Exatamente, não sei qual Saúl que vai chegar aí, a história do Carrascal também, né? Que ainda não está Que confirmado. ainda não está parecia, confirmado mas também, enfim, tem muita coisa ainda para caminhar. Você concorda? É uma vitória que passa, tem a digital ali do Filipe Luís, ou Calçade, tudo bem? Boa noite a todos. Eu acho que tem uma vitória, não é esse Flamengo pós-mundial não é brilhante, não é o Flamengo torcedor gostaria de ver. São 3 vitórias e uma derrota para o Santos, mas eu vejo um Flamengo assim, isso é a minha visão, né? Eu posso estar errado, mas assim, acho que o Flamengo vai mudar muito. O Flamengo vai ser um outro tipo de time. Você não vai ter mais. O Gerson já foi. Já. O Wesley também. Sim. O De La Cruz tem um problema grave. Não sabe. Sim. Independentemente da polêmica no WhatsApp, a informação é muito dura. Que é um jogador com problemas para aguentar o ritmo do futebol que se joga hoje e do futebol brasileiro, especialmente, que você tem que ter uma saúde. Ferro é pouco, né? Você tem que ser o super-homem para jogar, né? Ou estar no Quarteto Fantástico. Isso. Olha, Então, já fez o merchan. Já fiz à tarde. Quinta-feira, amanhã no cinema. Então, o que acontece? Amanhã. O que acontece, cara? Eu vejo que o Flamengo, assim, se esta comissão técnica for mantida, você fala, mas como é que você diz isso? Porque no futebol brasileiro ele é uma loucura o tempo todo. Então, se permitirem ao Filipe Luís desenvolver um trabalho, a permanência do Boto também é fundamental, porque o estresse também chegou no setor dele. Se este time técnico permanecer, eles vão levar o Flamengo para uma equipe com muito mais intensidade, diferente daquilo que a gente vê até agora. Né? Claro que tem um perfil, às vezes, de contratações de oportunidades e é mais fácil para o Flamengo, porque jogar no Flamengo é muito interessante, receber em dia mais ainda, o Flamengo está num outro nível e patamar, como diria Bruno Henrique. Então você atrai Danilo, você atrai Jorginho, você traz o Saúl Nigues, que foi companheiro do Filipe Luís, que é um jogador que pode dar super certo na equipe. Então onde eu quero chegar? Vai ser um Flamengo moldado pelo Filipe Luís. Sim. Filipe Luís que foi companheiro do Pedro e é um cara que, assim, eu acho um momento interessante, porque como o Filipe Luís seria treinador, quais seriam os comportamentos desse treinador com caras que eram colegas de trabalho no mesmo lado jogador. Ele virou treinador e ele teve uma atitude muito dura, difícil e corajosa em relação ao Pedro, que não... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí o Bragantino por 2-1 de virada. Se a gente for olhar o primeiro tempo, né? Dividir o jogo em 2 tempos. O primeiro tempo do Flamengo não foi bom, entendeu? O Rossi, para ele, foi o melhor jogador do Flamengo. Nos primeiros 10 minutos, o Bragantino foi muito superior, marcando pressão alta, né? Não deixando o Flamengo fazer seu estilo de jogo, que é ter a posse de bola e tentar tentando construindo desde a zaga até o ataque, né? O Bragantino não deixou o Flamengo fazer isso. Porém, né, o Rossi teve algumas defesas, chances mais claras
de abrir o placar foi do Bragantino no primeiro tempo, e a chance mais clara do jogo até o primeiro tempo, né, sair o gol do Bragantino, foi aquela defesaça do Rossi. Que, sinceramente, aquilo poderia pegar e emoldurar aquela imagem lá, e porque foi uma defesaça. Me lembrou até aquele chute do Declan Rice, né, contra o Courtois, entre Arsenal e Real Madrid pela Champions League, né? Aquele gol de falta que ele botou lá no ângulo, acho que foi o segundo, se eu não me engano, né? Mas eu acho que foi um pouco mais longe e a bola, ela subiu e caiu, né? Não foi igual a do John agora, né? Mas foi uma vitória muito importante. O Flamengo, não sei como o Flamengo conseguiu levar um gol de saída de bola. Obviamente, não tirando mérito do Bragantino, foi uma jogada ensaiada, muito bem ensaiada, acho que com 3 ou 4 toques mais ou menos. A bola já estava na rede do Flamengo aí. Eu pensei que o Flamengo ia ficar abalado, mas depois disso, o Flamengo conseguiu botar a bola no pé do chão, manteve a tranquilidade, a serenidade dentro do jogo e conseguiu empatar e conseguiu virar, né? Que sim, o Wesley possivelmente pode ter feito a sua última partida com o Flamengo e vai dar adeus ao Flamengo, né? Gol importante, que deu os 3 pontos ao Flamengo, que colou ali no líder o Cruzeiro mesmo com o jogo a menos, importante isso, e se despediu com o gol, né? O Wesley chegou novo no Flamengo, subiu profissional, naquela época do São Paulo, era muito criticado por não saber defender, não saber cruzar. Até hoje, nesse jogo, o que ele errou de cruzamento é brincadeira. Mas no final de tudo, ele acabou fazendo o gol que valeu de tudo, né? Tudo que ele fez de errar cruzamento, o jogo todo, esquece, foi apagado. O importante, a gente vai lembrar do gol, né? E da vitória. Então é aquilo. É uma vitória super importante. Agora é parar, pensar e agora se programar para o próximo jogo, né? Porque agora é maratona. E vai lembrar que nem todo jogo o Flamengo vai jogar bem. O importante é quando o time não joga bem, é conseguir pelo menos vencer ou pontuar, né? Como aconteceu hoje, né? Diferentemente do Santos, que o Flamengo não jogou bem e perdeu o jogo hoje, não jogou bem. Segundo tempo foi muito superior, primeiro tempo nem tanto. O primeiro tempo para mim foi muito abaixo, mas o segundo tempo foi muito superior, principalmente com a chegada de Vinha, a entrada de Vinha, o Wallace, e meu Deus, o time do Flamengo ganhou um fôlego maior no segundo tempo, que o Bragantino só ficou encurralado e não conseguia sair de trás. E o Vinha, sinceramente, é titular nesse time brincando na lateral de esquerda. O que o cara jogou é brincadeira. Ele tá voltando de lesão, hein? Então deixe sua opinião, seu like e tamo junto aí na sua.